Boa noite a todos. Agradeço inicialmente a presença de todos, as pessoas das outras casas também. Peço desculpa que a voz hoje não está muito boa, mas a gripe me pegou. Então, de vez em quando, vai ter uma tossezinha aí no meio do caminho. Tá? Vamos lá. Na aula passada, eu solicitei vocês que vocês dessem uma olhadinha, uma lida no capítulo 8 do livro Ação e Reação, do André Luiz, para que hoje a gente pudesse, vocês já conscientes do que trata o capítulo, nós podermos fazer um comentário em cima. Esse capítulo, que vai falar do preparativo, do retorno, da reencarnação de Antônio Olímpio. Antônio Olímpio, numa outra vida, ele foi casado com Alzira. E esse capítulo 8, ele vai falar justamente do preparo do reencarno. A Alzira vai voltar novamente também como esposa do Antônio Olímpio, para eles poderem resgatar um passado, porque na vida de Antônio Olímpio, quando ele foi Antônio Olímpio, ele tinha 2 irmãos, o Leonel e o Clarindo. E devido a questões de herança, ele mata os 2 irmãos, o Leonel e o Clarindo, para que ele pudesse, então, ficar com a herança integralmente. E assim ele procedeu. Só que ele era já casado com a Alzira. Quando ele cometeu esse crime, o filho dele, o Luiz, ainda era pequeno. O Luiz foi crescendo, até que, em dado momento, a Alzira se torna presa da obsessão. Ela passa a ser obsidiada por Leonel e Clarindo, e ela acaba morrendo. Mais tarde, acaba que Antônio Olímpio também, ele desencarna e vai para as regiões umbralinas, onde fica lá sofrendo os processos, da culpa, da obsessão por Leonel e Clarindo. Enfim, depois de uma série de problemáticas, Alzira se recupera, Antônio Olímpio, então, começa a preparar-se também. Ele também consegue ser atendido por um posto que fica no umbral. E ele, então, lá vai começar a planejar a reencarnação dele de retorno. Mas a principal preocupação em torno de tudo isso é que o filho, o Luiz, que acaba herdando toda essa herança, ele se torna um homem avarento, muito preso às coisas materiais. E apesar de toda a fortuna que o Luiz herdou do pai e da mãe, ele, já casado com a Adélia, tem filhos, mas eles vivem em extrema penúria, numa fazenda toda largada, porque ele, muito avarento, ele não quer gastar o dinheiro, ele não quer fazer nada com o dinheiro que tem. A esposa nem sabe da quantia que eles possuem em dinheiro, do quanto que eles têm de dinheiro na realidade. E o filho, por essa questão de avareza, ele é obsidiado de uma forma bastante cruel pelos 2 tios, tem que ele saiba, pelo Leonel e pelo Clarindo. Enfim, a história, ela gira em torno disso, porque é preciso também que ajude ao Luiz, que ajude em todos, para que numa futura reencarnação o resgate possa ser pleno. Em resumo, é mais ou menos isso, vocês devem ter lido, eu pedi para que vocês lessem, Então, o capítulo, ele trabalha em torno desses preparativos, preparando cada membro para futuramente eles poderem se encontrar novamente, todos esses personagens aí, e poderem resgatar. Mas o interessante desse capítulo é que nós vamos ver que ali existe um desejo central. Por que Luiz, ele está sendo obsidiado e tem outras entidades na fazenda, além dos 2 tios, do Leonel e do Clarindo, há outros espíritos também que potencializam essa obsessão. Vocês leram lá, correto? Qual é o desejo central? Qual é o problema central do Luiz? Eu já dei a dica. Qual é o principal vício do Luiz? Exatamente, a avareza. E aqueles espíritos que estão lá, que não têm nenhuma ligação direta com o Luiz, mas estão ajudando no processo da obsessão. São espíritos, qual é o desejo central deles? Qual é o apego, o vício?
avareza. Então, isso aí, até o Celso me pediu que eu desse uma reforçada, para a gente ver que muitas vezes um processo obsessivo, aliás, muitas vezes não, todo processo obsessivo tem um desejo central. Todo processo obsessivo. É para que nós possamos voltar para dentro de nós, nesse instante, e fazermos uma reflexão, darmos uma atenção. Qual é o meu pensamento, minha emoção central? Qual é a minha emoção de base? Qual é o meu pensamento central? O que eu penso durante o dia com maior frequência? Isso é uma reflexão que nós precisamos fazer. O que está martelando na minha cabeça com frequência durante o dia todo? Que, como disse o Celso, agora ainda no início, a palestra do Divaldo, que disse para todos nós que 70% a 80% dos espíritas estão sofrendo de processos obsessivos. Isso é um assunto alarmante, porque nós temos conhecimentos o suficiente para podermos nos resgatar desse mal. Nós entendemos sobre as vidas passadas, sobre a reencarnação, sobre a influência dos espíritos na nossa vida, sobre a importância da reforma íntima. E por isso nós voltamos novamente a fazer a reflexão. Qual é o meu desejo central? Qual é a minha emoção de base? O que eu penso com maior frequência durante as 24 horas do meu dia? Que disse Jesus: vigiai e orai. Então, primeiro o trabalho interno, depois a adoração. Então, precisamos desse trabalho interno. Mas será que eu tenho feito esse trabalho interno? Qual é a minha emoção de base? O que será que está na minha vida com tanta presença nesse instante que está facultando os processos obsessivos na minha vida? Será que eu sofro influência? Que talvez aqui nós não tenhamos uma obsessão já grave, mas influência a gente viu na outra aula, 459, que os espíritos dizem, se Kardec pergunta, os espíritos influem em nossa vida? Nós vimos que sim. Influenciado nós somos, mas nós estamos sendo influenciados onde na nossa vida? Para que nós possamos fechar essa porta que está aberta na nossa vida. Esse curso ele tem por finalidade ajudar a cada um de nós, não estou me excluindo a mim também, para que nós possamos fechar as portas das influências negativas na nossa vida. Essa é a principal função desse curso. Não é dar uma aula teórica e vocês saírem daqui todos teóricos, mas é vocês saírem daqui com a cabeça, com a mente um pouco mais lúcida e clareada, para que cada um de nós possamos nos salvar, nos resguardar de processos complexos como são a obsessão. Que a gente viu que esse processo, desse caso aqui do Antônio Olímpio com a família, é um processo de complexidade. Quantos trabalhadores foram mobilizados, quantos espíritos precisarão ser ajudados para que essa família possa voltar a reencarnar e resgatar um débito de outrora. Então a gente vê que a obsessão é um processo difícil, não é tão fácil. A maioria das pessoas chegam na casa, elas querem soluções que a gente resolva. Mas a gente vê a complexidade, quanta coisa precisa ser movimentada, às vezes para ajudar a um. Mas quantos que estão ao redor precisam ser ajudados, até desencarnados que tiveram uma ligação outrora, precisam também ser ajudados para que o processo de obsessão seja deslanchado, seja desfeito. Então, essa é uma reflexão para todos nós, para a gente se responsabilizar um pouquinho mais. Em cima disso, a gente viu que todo mecanismo de obsessão, a base são os nossos pensamentos. Há uma sintonia entre nós e os obsessores. Mas é preciso que nós venhamos esclarecer uma coisa. Sintonia nem sempre significa que há simpatias. Porque as pessoas confundem. Porque tem sintonia, tem simpatia. Nem sempre. Porque a gente não, com toda sinceridade, a gente
não tem simpatia por aqueles que nos obsidiam. Mas o que nós temos? O que nós temos que faz a ponte? Porque diz que tem que ter uma sintonia. A sintonia é moral. Por isso que a gente deu aquela ênfase lá atrás. Qual o meu desejo central? Qual o meu pensamento de base, minha emoção de base? Para que a gente possa ir lá na causa e trabalhar o processo. Porque claro que a gente não guarda uma simpatia com o obsessor, ou quase sempre não. Mas muitas vezes, ou nós não temos a simpatia, mas sempre teremos uma sintonia que é moral. Qual é o meu problema moral que está permitindo, que está deixando a porta aberta da minha casa mental para que espíritos inferiores invadam e façam da minha vida aquilo que eles querem? Essa deve ser a nossa pergunta. Isso deve ser o nosso trabalho do dia a dia, de todos os espíritas. Bom, vamos lá. Essa também está na apostila, são sugestões do André Luiz, que ele coloca para a gente, que há 10 sinais vermelhos na nossa vida que podem indicar que nós estamos sofrendo uma influência obsessiva. Ele diz assim, quando entramos na faixa da impaciência. Então a gente tem que ver, se nós temos como uma emoção de base sermos muito irritadiços, a gente tem que tomar cuidado para não entrar na impaciência constante. Ter um momento de impaciência é até natural. Agora, viver na impaciência, peraí, aí é preciso fazer uma revisão. Quando acreditamos que a nossa dor é maior, muitas vezes, quando chega uma pessoa que está sofrendo um processo obsessivo na casa, ela acredita que a dor dela é maior. Mas qual dor que é maior? A gente não tem um dorômetro, né? Um medidor de dor. A gente até brinca. Às vezes a gente está aqui, tem uma pessoa que está sofrendo, que está com uma doença terminal. Uma coisa ruim, a gente fica com o coração da gente abalado. Aí entra ali na porta uma pessoa que acabou de desmanchar com o namorado e está sofrendo. Aí a pessoa fala assim, mas tem coisa que é mais importante. O que é mais importante? Quem está sofrendo porque perdeu um amor ou quem é paciente terminal? Não tem o que é mais importante. As dores são as dores. É isso que a gente precisa entender. Dor é dor. Quando dói na gente, dói, não dói? Tanto não importa se é porque eu estou doente ou porque eu perdi alguém, mas dói. Então esse respeito a gente tem que ter, porque a gente tem uma mania de fazer comparação e toda vez que a gente compara, a gente julga. Ah, a dor do fulano é menor. Eu não sei se a dor do fulano é menor. A gente não tem um aparelho para medir isso. Então, que a gente possa entender que todas as dores são de urgências para serem tratadas. Então, um outro indício é quando a gente acha que a nossa dor é maior e a dos outros é insignificante. Ver a ingratidão nos amigos. Tem gente que está tão influenciado que tudo acha que o outro está sendo ingrato com ele. Até que ponto é ingratidão? Até que ponto eu estou olhando as coisas como ingratidão? Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, quando a gente só vê o mal, quando a gente está numa faixa de que a gente está vendo só mal dos outros, todo mundo, a gente está vendo tudo, toda hora eu vejo fulano, ciclano, eu acho que está fazendo mal, que está de maldade, abre o teu olho. Porque você é obsessor querendo te afastar dos amigos. Porque você afastado, isolado, você se torna uma presa fácil. Agora, se você estiver no meio dos amigos, os amigos vão começar a te alertar, vão começar a te ajudar. Então, uma das coisas que eles tentam fazer, os obsessores, é nos tornar pessoas ilhadas. Porque a gente sozinho, a gente fica fraco. Mas a gente junto, a gente é forte. Aqui o nosso grupo de estudos, a gente colocou que todo domingo agora, quem participa dos meus grupos de estudo sabe disso, às 10 horas da noite a gente faz a oração por todos os trabalhadores do Oswaldo Cruz. São 10, 15 minutos que a gente fica em prece. Nosso lema é, vamos orar uns pelos outros, porque juntos nós podemos vencer, separados não. Então quem quiser pode se unir a gente. Todo domingo, 10 horas, eu boto lá no meu grupo. Pessoal, não esquece, hoje, 10 horas da noite, nós vamos fazer oração pelo grupo, ou seja, nós vamos orar uns pelos outros. Nós todos fazemos parte do grupo. Para quê? Para a gente se fortalecer. Por quê? Porque a gente sabe que todos nós temos calcanhar de Aquiles, então todos nós somos passivos de obsessão.
E todos nós juntos é mais difícil a espiritualidade inferior vencer. Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, quando falamos mal das pessoas, quando se comentar é até natural. Agora, transformar isso num hábito, numa conversa diária, tem que tomar cuidado. Sempre ser aplaudido, que quer sempre estar na frente, que quer sempre ser reconhecido. Mas aqui a gente tem que entender que todos nós somos importantes, não tem um mais importante do que o outro. Quem é mais importante no grupo da fraternidade espírita? Todos. Todos somos importantes. Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, tomar o cuidado também, que às vezes a gente vai entrando dentro de um processo de cansaço, que a gente não observa o que a gente está fazendo, e começa a achar que a gente está trabalhando excessivamente, começa a largar tarefas. Isso é uma outra coisa que a gente precisa parar para pensar, não sair largando. Quando passamos o dia a exigir esforço alheio sem prestar o mais leve serviço, só exigimos dos outros, mas não queremos fazer nada. Quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool ou do entorpecente. Quando a gente começa a usar comida como fuga, bebida como fuga, ou outras coisas como fuga, abre o teu olho. Porque todo mundo tem que ter uns 15, 20 minutos de reflexão num dia, no final da noite. Lembra que São Agostinho nos ensinou isso na questão 919A? Todo dia, no final do dia, ele fazia uma revisão sobre todo o comportamento dele, sobre tudo que ele fez durante o dia. Está lá ele nos ensinando como é que ele fazia. E quando julgamos que o dever é apenas dos outros, ou seja, as pessoas têm deveres e a gente não tem nada, a gente só quer receber. Então a gente tem que abrir o olho, tem alguma coisa errada com a gente. E hoje a gente vai falar um pouquinho dos tipos de obsessão que a gente já falou desde a primeira aula. Então, hoje a gente vai começar a dar outro enfoque. Nós vimos aí que nós temos 6 tipos, encarnado para encarnado, que isso aí, olha, não aparece na mesa de desobsessão, e isso tem sido muito frequente dentro da casa espírita. Aí as pessoas querem saber, mas eu estou obsidiada? Aí não aparece nada lá na mesa de desobsessão, nem pode. Por quê? Porque são dois indivíduos que na realidade não conseguem melhorar o seu comportamento, a sua relação. Então, muitas vezes não vai aparecer nada na mesa de desobsessão. Por quê? Porque o problema está relacionado a comportamentos familiares, a comportamentos de um com o outro, de relação. O problema é relação, que precisa ser trabalhada. E nós temos muitos problemas, muitos conflitos de relação, todos nós. Porque, na verdade, uniram-se 2 pessoas, já tem conflitos. Não importa se as 2 pessoas são irmãos, se são pai e mãe, marido e mulher, não importa. Uniram 2 pessoas, têm 2 opiniões diferentes. E a gente tem muita dificuldade com diferenças, porque diferenças para a gente ainda é ameaçador. Mas entenda, uma vida sem diferença é uma vida sem crescimento, porque 6 não troca nada com meia dúzia. Então nós precisamos das diferenças para a gente crescer, sem diferenças, sem crescimento. De desencarnado para desencarnado. Encarnado para desencarnado. Desencarnado para encarnado. É o que a gente mais já ouviu falar. Obsessão recíproca e auto-obsessão. Vamos lá. Encarnado para encarnado. São os problemas, lembra, de relacionamento que eu coloquei para vocês. Vou ler e depois eu vou dar o enfoque. O marido que limita a liberdade da esposa, mantendo sob julgo de sua vontade. Quantas vezes a gente não vê isso? Ou vice-versa, né? A mulher que às vezes tolhe o homem, também a gente vê isso. Pode parecer que não é comum, mas é assim. É a mulher que tiraniza o companheiro aí, escravizando aos seus caprichos. São os pais que se julgam no direito de governar os filhos, cerceando-lhes toda e qualquer iniciativa. São aqueles que, em nome da amizade, influenciam o outro, mudando-lhe o modo de pensar, exercendo sempre a vontade mais forte, o domínio sobre o que se apresenta mais passivo. São ainda as paixões escravizantes que, desequilibrando emocionalmente os seres, podem ocasionar dramas dolorosos configurados em pactos de suicídio, assassinatos e etc. São aquelas paixões, aqueles crimes passionais que a gente vê aí na televisão de vez em quando.
quando um tenta sair fora da relação, às vezes o outro que não quer perder até mata. Quanto a gente vê isso na televisão, nos noticiários todos os dias. Mas os 4 primeiros, nós vamos ver que ali existe uma coisa muito interessante. Existe uma polaridade, existe um extremismo. Existe uma submissão e uma dominação, não é? O marido que quer mandar na mulher, ou a mulher que quer mandar no marido, ou os pais que querem mandar no marido. Então, nós vamos ver que tem 2 posições. Um exerce o papel de submissão, vai exercer, e o outro vai exercer o processo de quê? O papel de quem? Dominação. Eu coloquei essa tabela, que é uma tabela de superação do ego. O ego, a nossa consciência é egóica, a gente vai falar mais sobre isso na frente. Mas o ego sempre leva a gente para as extremidades. O ego tem essa questão. Sempre nos leva para a extremidade. A nossa consciência egóica, que a nossa consciência é uma consciência egóica, ela é uma consciência que geraram 2 chagas da humanidade. Quais são as chagas da humanidade que estão nas obras básicas? São 2. O orgulho e o egoísmo. A consciência egóica gerou as 2 chagas da humanidade. E se são chagas, como chagas precisam ser o quê? Tratadas. Toda chaga precisa ser tratada. Toda chaga precisa ser sarada. Então, toda chaga vai precisar de curativos, vai precisar de limpeza, vai precisar de remédio. E o remédio que nós estamos precisando hoje, no século XXI, o remédio, o antídoto para curar o orgulho e o egoísmo é um só, começa com a letra A. Amor. Amor. Né? Então, aquele marido que quer submeter a mulher a seu jugo, um exemplo, ele está na posição de dominação. E a mulher está exercendo uma outra submissão, uma posição de submissão. Nós precisamos sair dessas extremidades. Lembra que eu falei para vocês que a vítima constitui o algoz? O algoz seria o que domina. A vítima seria quem? Vou passar o mouse aqui, ó. Seria o que está se submetendo. Então, de um lado, nós vamos ter um algoz, o que está dominando, e do outro lado, nós vamos ter quem? Uma vítima que está dominando. Aí a gente viu aqui, mas para ambos, o caminho é a autonomia. Vamos avaliar? Aquele que está dominando, está cuidando da vida do outro, está exercendo uma influência de mando, dizendo como ele tem que ser, está mandando na vida dele, não está? Está direcionando a vida dele, não está? Por que ele precisa de autonomia? Porque ele está cuidando da vida dele? Não, ele está cuidando de quem? Da vida do outro. O que está submisso? Está recebendo o quê? Ordens. Ele está cuidando da vida dele? Não, ele está recebendo ordens. Por isso que a mensagem 2 é: cuidem de suas vidas, o que é correto. Por quê? Porque eu posso evoluir pelo companheiro? Não. O companheiro pode evoluir por mim? Não. Quem é que tem que cuidar das minhas chagas internas? Quem é? Eu. Então a nossa posição em relação ao outro nunca pode ser uma posição nem de dominação e nem de submissão. A posição tem que ser: eu tenho autonomia sobre a minha vida, você tem a sua. Dentro do sentido e da direção do dever. Lembra que eu falei para vocês já aqui algumas vezes sobre o dever? Que ele é composto de 2 momentos. Um de direitos e outro de obrigação. Direitos e obrigação. Numa relação, a gente sempre tem direitos, mas a gente também tem o quê? Obrigações. Tanto é que o Evangelho, quando ele começa a falar isso, no capítulo de número 17, tem um item lá falando sobre dever, ele diz: o teu direito termina no momento em que você ameaça a felicidade do próximo. E é verdade, o teu direito termina ali. Quando você ameaça a felicidade do outro, o teu direito termina. E vice-versa, quando o outro ameaça a sua felicidade, o direito dele também termina. Então, uma relação, ela tem que ser uma relação de respeito, em que cada um se responsabiliza pela sua própria vida, pelos seus acertos e pelos seus erros. Então, isso já vai a dica
para as relações humanas. Como estão sendo as minhas relações familiares? Como eu estou exercendo a minha relação dentro da minha família? Já que o foco desse curso é voltar a gente para a gente olhar para a gente. Não vale chegar em casa e falar para o companheiro ou a companheira que ficou, olha, hoje a aula era para você. Isso não vale. Isso não vale. Isso não vale. A aula é sempre para quem? Para a gente. Vai ficar cutucando, tá vendo, amor? Aí dá aquela cutucada na costela do amor, né? Tá vendo, amor? Isso é para você, amor. Mas isso é para a gente. Eu me recordo uma vez, momento de descontração, eu estava dando uma palestra sobre perdão. Aí no final as pessoas vieram falar comigo, cada um falou uma coisa, chegou uma senhora e falou assim, ai, mas a sua palestra foi tão boa. Eu falei assim, ai, que bom, que foi útil para a senhora. Pena que meu marido não estava aqui, ele que precisava ouvir aquilo tudo. Eu falei assim, minha palestra foi um desastre. Eu pensei assim, não serviu de nada. Né? Ela não entendeu que a palestra não foi para o marido, a palestra era para a gente, inclusive para mim que estava falando. E, né, que quando a gente acha, tá vendo, que tudo é o outro que tem que melhorar, lembra? É um indício de que tem alguma coisa errada com a gente. Então, as coisas que a gente aprende na doutrina dos espíritos, não é para a gente cobrar de quem está com a gente, é para a gente realizar, viver aquilo. Por isso que Jesus dizia, muito será cobrado a quem muito foi dado. Se você está numa relação familiar, e você começa a reclamar, essa família não é minha, essa família é um problema, esse fulano tem esse defeito, o outro fulano tem um defeito, quem é que está vendo? Quem é? Você. Quem é que tem que mudar? Você, gente. Vamos ser práticos, vamos pegar o evangelho e viver ele. E aí a gente fica cutucando o amor e dizendo, é para você, amor. Mas não é para o amor, é para você. Do auge. A pergunta que... Deixa eu só repetir aqui para o público de casa que está voando, né? Que está no meu silêncio. A pergunta é que... Aqui estão me fazendo uma colocação que essas coisas deveriam a gente já estar alerta, não é isso? Me corrija. Desde o início de uma relação, como por exemplo num casamento. Às vezes a relação chega a um ponto tal, não é isso? A gente vê e fala assim, meu Deus, agora já está tão destruído. Mas é a hora que a gente vê, a hora que a gente vê, a hora que a gente pode fazer. Lembra que eu falei para vocês da aula passada da técnica parda? A primeira é a percepção. Se a gente não percebe, a gente está vivendo. Está ruim, mas está bom. Depois que a gente percebe, é a hora de mudar. Quando há percepção, é a hora que eu posso mudar. Eu só posso mudar uma relação quando eu percebo que a relação não está boa. Ah, meu casamento já tem 50 anos, agora que eu vejo que faltou um monte de coisa no casamento. Começa agora. É melhor começar agora do que não começar nunca. É bem verdade que muita coisa já passou e o que passou, passou. Mas não é para trás que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar para onde? Para frente. O que a gente ganhar daqui para frente é lucro, porque foi a hora que a gente percebeu. Por isso que a nossa função aqui, a toda a casa espírita, todo orador espírita tem a mesma função. É mostrar, alertar, trazer luz para que as pessoas possam melhorar a sua relação em algum momento, não importa se já passou 50 anos essa relação, ou se essa relação tem 2 dias. O importante é a hora que a gente percebe, porque a hora que a gente percebe é a hora que a gente pode mudar. Então não fica achando que a vida passou, não. A vida está agora, é agora que ela está começando, diferente. Todo momento ainda tem muita coisa para ser feita. Espera aí que o Celso vai fazer uma colocação para a gente. Uma das técnicas da obsessão é chegar na de acordo com os valores que cada um tem, com a visão de vida, com esses desejos centrais que todos nós temos,
que caracteriza exatamente as nossas realidades perante a vida. Então o espírito vem, coloca na cabeça dele a lógica que ele normalmente acredita, depois vai para ela e coloca nela a lógica que ela acredita. Como são divergentes, eles estão fazendo a coisa acontecer. É uma técnica obsessiva. Cada um admitir que está certo. Vocês podem ver que numa briga de casal, todos os dois estão certos. Não é assim? É uma técnica que eles usam para criar dificuldades, criar problemas, tá? Então foi o alerta. Só não desistam, porque a questão é a gente não perder o foco. A hora que a gente vê que tem alguma coisa que pode ser modificada, fazer acontecer a mudança. A questão é sempre a gente vai estar voltado para as relações humanas. É isso que a gente vai ver. Porque o ego tem essa questão aqui, eu quero que vocês não esqueçam, de jogar a gente para as extremidades. Ou vai jogar a gente para a privação, ou vai jogar a gente para o excesso. A vida é como um pêndulo. Ora a gente está na privação, ora a gente está no excesso. Mas chega uma hora que esse pêndulo ele vai perdendo força. O que faz ele perder a força? É o autoconhecimento e a reforma íntima. Aí a gente entra naquele caminho ali, ó, o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio, o caminho da sabedoria. Assim é para todo mundo. O bom da doutrina espírita é que ela dá oportunidade de conhecimentos para todos. Todo mundo vai poder fazer alguma coisa de diferente. Então, só para voltar, a gente viu que aqueles 4 primeiros ali, eles estão trabalhando com polaridades. Um está dentro do processo da submissão e o outro está no processo da dominação. Quando uma relação está nesse nível, precisa se desmanchar isso. Cada um precisa sair desse papel. O que está no papel da submissão, ele precisa sair, e o que está no papel da dominação, ele precisa sair. Agora, se os dois não alcançaram essa percepção, cabe àquele que alcançou a percepção, não importa se ele está no processo da dominação ou no processo da submissão, ele exercer agora um novo processo. Ele exercer. Porque alguém precisa quebrar esse ciclo. Não importa quem vai ser. Se um lado ou se o outro. Mas um tem o poder de quebrar esse ciclo. Porque obsessão é assim, a gente não falou de afinidade? Então, se eu quebrei a sintonia, eu quebrei, entenda isso. Se teve um que desistiu de viver daquela maneira, não quer mais exercer aquele papel, ele não quer ser nem dominador, nem ser submisso, e se ele desistiu e ele agora passou a assumir um papel de autonomia e de respeito com o companheiro, ele quebrou o ciclo, acabou, não tem mais afinidade, a porta foi fechada, acabou. É isso que a gente precisa entender. É assim funcionam os papéis. Foi para todos? Alguma pergunta a mais que eu não tenha conseguido? Que nem percebe, é verdade. Às vezes o casal ou os dois estão tão envolvidos que não percebem essa trama. Às vezes Deus é tão bom que Ele coloca um terceiro, que pode ser um filho, pode ser um amigo. Porque a bondade de Deus é infinita, a sua misericórdia é infinita. Às vezes vem alguém, um filho, um amigo, que começa tirar a gente dessa percepção. Aí cabe ao primeiro que despertar para essa percepção, quebrar esse ciclo. Agora é verdade, Deus envia sim. Envia sempre alguém para ajudar a gente. Quando a gente está muito envolvido, Ele vai enviar um terceiro, vai enviar um quarto, um quinto, um sexto, porque Deus vai fazer de tudo para a gente ser feliz. Isso vocês podem ter certeza absoluta. Aí é a hora da gente ficar antenado. Quem está sendo meu anjo de guarda encarnado? Porque a gente tem os anjinhos de guarda da gente encarnado aqui também. Às vezes é um grande amigo, às vezes é um filho, né? Às vezes até um desconhecido. Pode ser. A gente sempre tem. Tem que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. E nós temos de desencarnado para desencarnado. Isso aí eu citei um capítulo do livro Libertação, mas o livro Libertação, ele deveria ser todo lido, porque ele vai falar de processo. Minha capa é antiga, tá, gente? Não olha para essa capa, não, que isso aqui é Matusalém. O livro Libertação,
ele vai estar retratando uma colônia nas trevas, uma colônia do mal. E lá, muitos que desencarnam, que vibratoriamente têm aquela sintonia, vão para aqueles lugares e vão ser julgados. Há um processo de julgamento lá. Existem os juízes, os magistrados, que vão julgar aqueles que estão chegando desencarnados, vão julgar por vibrações, por emoções. Então, tem aqueles que foram grandes criminosos. Esses magistrados vão julgar esses criminosos trabalhando com a culpa, porque tem que ter uma coisa. Então eles começam a falar, você que fez mal, que fez isso, que fez aquilo, começa a trabalhar com culpa o tempo todo. Há um processo de julgamento que te leva para a culpa. E ao mesmo tempo eles vão se utilizando dessa culpa para hipnotizar aqueles que estão desencarnados e ficarem na mão deles. O espírito que está desencarnado, que é julgado daquela forma, realmente ele praticou todos aqueles atos. Então, aqueles magistrados jogam na cara dele, com crueldade, tudo que ele fez, e diz para ele, está vendo? Você é tão miserável que você não merece perdão. Te coloca nessa posição, como se Deus agisse dessa forma. Porque imagina, nós nem precisamos do perdão de Deus, porque Deus nunca nem ficou chateado com a gente. A prova cabal é que está todo mundo aqui reencarnado, e todos nós somos infratores da lei. E todos nós, Deus dá sempre oportunidade. A gente caiu de novo, Deus vai dando oportunidade infinita para a gente. Mas lá eles trabalham com culpa, de forma tal que aqueles espíritos ficam tão atemorizados com a culpa, que cedem à total influência e são subjugados por esses espíritos que organizam essas colônias trevosas, porque isso é uma colônia trevosa. Então, esse livro, ele retrata, eu gostaria que depois de um dia, se você tivesse a oportunidade, quem não teve, de ler esse livro, porque esse livro ele vai trabalhar sempre com as questões da culpa, do remorso que a gente traz dentro do nosso coração. Claro, uma pessoa que cometeu grandes crimes, quando ela desencarna, eu digo crimes não é só da gente tirar a vida física de uma pessoa, não. Porque há crimes que a gente tira a liberdade de consciência das pessoas, que a gente tira a esperança das pessoas, que a gente tira a autoestima das pessoas. Tudo isso a gente está matando. São outros tipos de crime. Isso Emmanuel fala no Ceifa de Luz, se eu não me engano. Ele fala muito sobre isso. Então, há outros tipos de mortes, há outros tipos de homicídios que nós cometemos ao longo da nossa vida. E uma pessoa que agiu dessa forma cruel com as outras, elas vão responder pós-morte. Elas vão para dimensões de umbral como as trevas, elas vão para as trevas, que é a parte mais grosseira. As trevas ficam na crosta terrestre. Interessante, né? E aí esses espíritos vão trabalhar com a culpa e vão promover obsessões, vão ter obsessões de desencarnados para desencarnados. Eu abri uma parte aqui, para a gente pensar um pouco na culpa, porque todos nós trazemos culpas, em geral trazemos culpas. O que são culpas? Elas dizem respeito a atitudes que nós tivemos no passado, que foram atitudes erradas. E nós temos um grande problema com erros, porque quando a gente pensa em erro, a gente pensa logo em pecado. Isso é uma coisa que está muito gravada no nosso inconsciente. Pecado. Mas é bom que a gente agora pegue a palavra pecado também, dê o significado real dela, que eu não sei se vocês sabem, mas o pecado, ele significa, a palavra, ela significa errar o alvo. É uma palavra cujo significado é esse, errar o alvo. Então, em vários momentos da nossa vida, a gente errou o alvo. Todos nós aqui. Por isso a gente está reencarnado. Porque a gente errou o alvo. Mas o que devemos fazer quando a gente erra o alvo e a gente precisa acertar o alvo? Prosseguir. Como as crianças brincam. As crianças dão muito exemplo para a gente. Quando elas estão brincando de qualquer coisa, de joguinho, elas erram, o que elas fazem? Elas ficam ali incessantemente, dias, horas, fazendo o quê? Tentando fazer o quê? Acertar o alvo. Acertar. E assim é a nossa vida, o que a gente veio fazer é assim. Só que por nós, lembra que eu falei que a gente tem uma consciência egóica que deu origem a duas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. E o orgulhoso, quando a pessoa é muito orgulhosa, ela não enxerga os seus próprios erros, ela enxerga os dos outros, mas os seus não.
E quando a pessoa é muito egoísta, ela até vê o erro. Ela vê o erro. Mas o que ela faz com o erro? Ela transfere o erro para o outro, dizendo que foi o outro que levou ela a cometer aquela situação. Então, são dois mecanismos de sabotagem. Então, a psicologia transpessoal, ela diz que nós temos obstáculos ao alto amor, a se amar. Um é o culpismo e o outro é o desculpismo. Diante dos erros, em geral, eles dizem que a gente age ou se culpando ou se desculpando. Vamos ver? Vamos lá. Há pessoas que, quando elas erram, elas se chicoteiam, se culpam. Não é? Fala assim, tem até aquela frase que todo mundo usa. A gente até bota a mão na cabeça às vezes. Ai, eu não podia ter feito isso de novo. Não é? Eu só não sei quem contou isso para vocês. Eu não sei. Porque na questão de número 120 do Livro dos Espíritos, o Kardec, ele fala sobre isso, sobre a questão. Ele pergunta assim, todos os espíritos passam pela fieira do mal? A resposta é, pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância. Então significa que se a gente passou pela fieira da ignorância, a gente ignorava, não sabia. Quem não sabia, acertou sempre o alvo? Não. Teve hora que deu sorte, acertou. Mas teve horas que errou, porque passou pela fieira da ignorância. Então, nossa vida é toda permeada de erros e acertos. Mas o que a gente tem que fazer diante dos erros? O que a gente não deve fazer é isso aqui, ó. Das questões, às vezes, a gente se culpa. Toda vez que a gente se culpa é porque houve um auto-julgamento, houve um tribunal dentro da gente. E quem é que armou esse tribunal dentro da gente? Quem foi? Nós mesmos. Nós armamos esse tribunal dentro da gente e a gente se julga. E aí a gente se condena, porque a gente fala assim, eu não podia ter feito isso, isso é uma condenação. Quando a gente se condena, a gente também lavra uma punição. Ah, como eu não podia ter feito isso, agora eu vou sempre viver dentro de um processo de privação. Vou me jogar para uma privação qualquer. Porque eu vou falar assim, eu sou tão miserável que o que eu mereço mesmo é o quê? É sofrer pelos erros que eu cometi. E aí, o que eu faço? Eu me encarcero, eu me jogo dentro de uma prisão. Dentro de uma prisão, de uma cela. Só que essa cela só tem uma pessoa que tem a chave. Quem é? Não é o carcereiro. Quem é? Eu. Eu é que tenho essa chave. Eu me jogo dentro dessa cela. Uma pessoa dentro de uma prisão, trancada, a 7 chaves, ela pode ir lá fora e corrigir? Não. Ela fica ali eternamente fazendo o quê? Se chicotando. E ainda, porque ela está se punindo, além dela se chicotar, de vez em quando ela ainda joga um pouquinho de salmoura, na onde ela se chicoteou, porque aí dói bastante. Fica fazendo isso. A culpa te leva a isso. É um chicote interno que você aciona nas suas costas 24 horas e, vez por outra, você se sente tão mal, tão último da fila, que você ainda joga um pouco de sal, que é para agravar aquela culpa. Só que a pessoa que age com culpa, ela se tranca, ela fica num cárcere. Então, ela não tem como corrigir. Por isso que a psicologia fala que ela entra num processo de pseudo-responsabilidade. Por quê? Ela acha que ela está se responsabilizando. Não, ela está se punindo. Porque se responsabilizar é ir lá fora e corrigir. Isso é se responsabilizar, mas ela não está fazendo isso. Mas nós temos um outro tipo de pessoa, que é o desculpismo. Que é aquela pessoa também que arma um tribunal interno. Mas em seguida o que ela faz? Se justifica. Ah, o que é isso? Eu errei. Ah, mas eu só errei porque meu pai e minha mãe erraram na minha educação. Eu só errei porque você me fez errar. Então o que ela faz? Ela joga toda a responsabilidade para o colo de alguém. Jogar para o colo de alguém é muito fácil. É muito fácil fazer isso. É prático. Porque é muito mais difícil o quê? Pegar a parte que me cabe e resolver. Eu sempre falo, culpar pai e mãe é fácil. Eu quero ver se um dia você for pai e mãe. Porque você é espírito perfeito? Não. Se você é imperfeito, você vai cometer só perfeições com seus filhos? Não. Você vai errar. Então, se você vai errar, tenha uma conduta de misericórdia com seus pais, porque ele é igualzinho a vocês, espíritos imperfeitos. Culpar pai e mãe é mole. Eu sempre falo de um caso que eu vivenciei, de uma pessoa muito amiga, que continua minha amiga, tá?
que eu ia perder a amizade dessa pessoa. Um dia essa pessoa chegou para mim e começou a falar mal do pai e da mãe, que a vida estava assim, porque o pai fez isso, porque a mãe fez aquilo. Quando a pessoa acabou de falar, eu falei assim, posso falar? Pode. Eu falei assim, que bom, né? Que você está vendo tudo isso, que agora você tem toda a oportunidade do mundo de voltar e consertar tudo isso, né? A pessoa me olhou com uma cara. Eu acho que ela teve assim uns 5 minutos de ódio profundo pela minha pessoa. Mas foi necessário, porque ela estava fazendo o quê? Se vitimizando, porque isso aí é a postura de quem? De quem se vitimiza, do desculpismo. Porque eu jogo tudo para o colo dos outros e responsabilizo os outros pela minha vida estar ruim. Se você já está enxergando que a sua vida está ruim, que beleza, a primeira técnica que nós aprendemos na Parda, primeiro estágio qual é? Percepção. Se você está percebendo, o que você tem que fazer em seguida? Mudar. Ter ação de mudar. E aí depois a pessoa passou um tempo e entendeu, né? Que eu não estava desafiando ela, nem sendo mal com ela. Mas estava fazendo ela sair daquele estado de vitimização. Porque depois daquilo ali ela podia até se matar. Porque às vezes a pessoa se vitimiza tanto que se tira a vida. O que é melhor, você provocar uma reação de raiva nela do que ela se tirar a vida? Eu falei assim, que bom, agora você está vendo tudo isso, você pode mudar a sua vida. Então entenda, se a gente está vendo, quem é que tem que mudar? Quem está vendo. Por isso muito será cobrado a quem muito foi dado. Mas o vítima, ele faz isso, ele justifica. Eu tenho até uma frase que eu uso, que eu falo assim, quem se justifica não se modifica. Então, quando vocês se pegarem numa conversa se justificando, para que você não está se modificando. Para tudo, senta e fala assim, entrei no processo da irresponsabilidade. Estou fugindo da minha parte. Porque num processo de erro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar a consciência de que aquilo está errado. Tomei a consciência, tenho que me arrepender. Lembra? Está lá no céu e inferno, tem 3 passos. O primeiro é o arrependimento. Então não é se culpar, é se arrepender. Se arrepender, tomar consciência. E depois no céu e inferno ensina um processo didático para a gente. O que a gente faz? Expia a falta. O que a palavra expiar significa? Também não é punição. A palavra expiar significa trazer o puro para fora. Não sei se vocês sabem disso. Trazer o puro para fora. Quando a gente sofre, o sofrimento é ótimo, porque ele decanta as nossas impurezas. Então eu tenho a oportunidade de trazer a semente do amor que Deus plantou dentro de mim para quê? Para fora. E aí eu trago aquele puro para fora. Se eu trago o que é bom, que está dentro de mim para fora, eu agora vou viver melhor, porque eu vou ter auto-amor. Então o primeiro passo é a autoconsciência, errei, me arrependo. Quando eu me arrependo, eu vou fazer uma análise, uma autoanálise, vou avaliar o que eu errei, qual é a minha parte, porque não é a minha parte toda, eu não tenho tudo para corrigir, porque a parte do outro é para quem corrigir, para quem é para corrigir? O outro, corrigir o que? Agora? Não, quando ele der conta, porque eu também não estou corrigindo na hora que eu estou dando conta, é a hora que eu estou vendo, é a hora que eu estou dando conta. Ah, mas ele tem que dar conta que eu vou falar para ele. Falar é uma coisa, perceber é outra. É isso que a gente tem que entender isso. Quantas vezes uma pessoa já falou para a gente dos nossos defeitos e a gente não viu? Quando passou por um momento de dor, pensou assim, era verdade, eu tinha isso e eu não estava vendo. Porque não é uma questão racional, é uma questão de percepção. A percepção está no coração. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados os limpos de coração que verão a Deus. Colocando a limpeza, a pureza do coração como uma condição para ver Deus. Porque Deus está dentro da gente. Tá. Mas a gente não vê por quê? Porque a gente está cheio de impureza, está cheio de orgulho e egoísmo que não deixa a gente ver Deus, que não deixa a gente ver as suas leis. Então, se eu estou percebendo agora, que bom. Então eu vou fazer uma autoanálise e ver a parte que me toca e aguardar que o outro se resolva quando ele puder. É isso que eu tenho que entender. E aí eu vou me responsabilizar. E vou fazer a reparação. Porque já expiei. E a terceira parte não é reparação? Está lá no livro Céu e Inferno. Primeiro, arrependimento. Segundo, expiação, que é trazer o puro para fora. E depois a reparação. Por que a reparação é o final? Porque reparar é devolver à vida aquilo que eu tirei. Eu só posso dar à vida aquilo que eu tirei se eu tiver. Por isso que eu tenho que expiar. Eu tenho que construir dentro de mim. Ninguém pode dar ao outro aquilo que não tem. Ninguém.
Se eu tirei a paz e o sossego da vida das pessoas, só no momento em que eu trouxer isso para dentro de mim, a paz e o amor, só quando eu tiver essa paz e amor dentro do meu coração, que eu vou poder dar a paz e o amor àquele que eu tirei. Porque ninguém dá aquilo que não tem dentro de si próprio. Ninguém dá. Então é a hora de eu entender que para eu reparar eu tenho que ter subsídios. Você só vai poder, dar ao teu inimigo tudo aquilo que você tirou dele no passado, quando você tiver todo aquele potencial dentro do seu coração. Quando você tiver, você vai poder dar. E é isso que ele está batendo na tua porta e está reclamando. Não é o que o obsessor está reclamando? Você me fez isso, você me tirou aquilo, não é? Para você tem que dar, mas você tem que dar, você tem que ter. E se um dia eu tirei, aí eu escolhi, eu optei pela dor. Porque tem dois caminhos de mecanismos de evolução. Um é o amor e o outro é a dor. O amor é a aprovação e a dor é a expiação. Por isso que o segundo passo é expiatório, trazer o puro para fora, mas para trazer o puro para fora eu preciso passar pela dor. Porque só sentindo aqui dentro que eu vou entender o que é. E aí eu vou desenvolver. E tendo isso dentro do meu coração, o amor e a paz construído, eu poderei dar ao meu perseguidor. Foi? Podemos? Está dando? Deixa eu ver a hora, né? Vamos lá. O outro. Do encarnado para o desencarnado. Lembra que eu falei que é possível? E aí dá exemplo. São expressões de amor egoísta e possessivo. Quem é muito possessivo, quem é muito egoísta, não quer perder. Aliás, ele não consegue trabalhar com as questões de perda. A pessoa egoísta é desapegada? Ainda que ela não seja apegada a nada materialmente, mas ela é apegada ao próprio egoísmo dela. Porque o egoísta é aquela pessoa que quer tudo para si. O egoísta é aquele que se alimenta da energia espiritual e material do outro. Vou repetir. O egoísta é aquele que se alimenta da energia material e espiritual do outro. Então, veja, eu estou apegado, eu estou sempre sugando da vida algo para mim. Quando o sentimento que domina o encarnado é o do ódio, da revolta, etc. Quantas vezes a gente odeia tanto aquela pessoa e ela parte, e a gente fica ligado por laços de ódio. Porque há dois tipos de laços que nos unem. Um é do amor. O amor é a ponte que liga para sempre a gente. A gente pode estar aqui no planeta Terra, eu posso ter um irmão encarnado lá num outro sistema, Capela, Sírios, seja onde for. Nós estamos ligados pelo laço do amor. Um dia, novamente, a gente se encontra, porque o laço de amor é um laço imenso que não tem nada que separa. Um dia a gente se encontra de novo. Mas tem um outro laço que nos vincula também, é o do ódio. E também ali a Sueli fala que é bastante comum em herdeiros insatisfeitos com partilha dos bens, determinada pelo morto. Quantas pessoas às vezes morrem e falam assim, ai, fulano, ele tinha que ter me deixado mais. Tinha que ter me deixado tudo e não me deixou tudo. E aí a gente fica ligado a esse apego, a essa raiva, a esse ressentimento, a essa mágoa. A gente fica se prendendo, obsidiando quem? Quem partiu. Por quê? Porque a gente está mentalmente ligado por esse desafeto, por esse laço de ódio, por esse laço de apego. Aí eu dei o exemplo para vocês também dos pais, às vezes, que perdem seus filhos e que às vezes, lembra que eu falei que não desarruma nem o quarto, deixa lá o quarto tal qual o filho deixou da última vez que entrou. E fica lá aquele quarto, às vezes, 20, 30 anos. Se vocês amam mesmo seus filhos, deixem eles irem. Porque, acima de tudo, eles são filhos de Deus. Deus te concedeu a oportunidade de um dia você ser mãe ou ser pai daquele que é filho dele, Porque nossos filhos não são nossos, mas são de Deus. Espera aí, deixa só ele primeiro, vai. Uma pergunta.
Pode. Pode se tornar obsessão recíproca? Foi a pergunta. Pode. Porque às vezes os filhos também estão muito apegados aos pais. Pode se tornar uma obsessão recíproca. Sim. Pergunta. Não é uma obsessão por ódio. Isso aí. É um amor ainda possessivo, mas porque o amor também evolui. Lembra que eu falei para vocês? Tem no livro Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Lei de Lázaro. E Lázaro fala assim: no início éramos somente instintos, quanto mais corrompidos e avançados, sensações. Quanto mais instruídos e depurados, sentimentos. E o sentimento maior é o amor. Então Lázaro falou do amor instinto que nos une, do amor sensação, que é o amor de troca, né? De expectativas, do amor condicional, e finalmente do amor sem condições, que é quando a gente vai amar sem condições nenhuma. Mas o nosso amor ainda é de condição. Então é um amor egoísta, é um amor possessivo. Por isso que muitos, quando partem na nossa vida, a gente não consegue se desprender. A gente deu o exemplo de pais com filhos, mas pode ser entre maridos e mulheres também. Às vezes parte um tem que ir primeiro. O outro fica e não quer que o outro ainda esteja presente ali. Falando, ainda sou casado com fulano. Fica mantendo tudo ali. Fica vinculado àquela pessoa pelos processos da mente. E nós falamos do desencarnado para o encarnado, que é o mais comum. Hoje não é mais. Hoje nós temos muitas obsessões de encarnado para encarnado e auto-obsessão. Mas ainda temos as obsessões de desencarnados para encarnados. Em geral, há a presença da culpa e do remorso. Em geral, essas obsessões, lembra que a causa pode ser duas. Uma pode ser as kármicas, os laços de ódio, e a outra as oportunistas. Lembra que eu falei para vocês? Que é, por exemplo, eu tenho um vício, eu dei um exemplo, eu bebo. Está passando um espírito ali, olha, ela ali gosta de beber, eu não conheço ela não, mas eu vou chegar nela. E encosta. Mas não tem vínculo nenhum de vingança. Ele é um oportunista, ele passou, ele gostava de beber, você também gosta, ou de fumar, ou de falar mal dos outros, enfim. Ele se une a você e fica. Mas não é, às vezes, não quer mal a você, não é como aquela que é feita por vingança, não, aquela eu fiz mal àquela pessoa no passado. Mas a oportunista não, está ligado ao comportamento presente, a um vício que eu trago. Ou de falar mal, ou de pensar mal, ou de comer, ou de beber. E aí o espírito passa e se une a gente. Foi também? A obsessão recíproca, que vocês já falaram, tem um caso nos Domínios da Mediunidade, capítulo 14, do Libório, que ele tinha uma grande paixão pela mulher e ele desencarna primeiro. E ele fica muito fixado a ela. Aí depois vocês dão uma lidinha no capítulo 14, o Libório. Mas depois ele começa ter um pouco mais de instrução, mas ele continua a visitar a companheira semanalmente. Porque é um caso de obsessão recíproca. Ela também sente falta do companheiro, também se acha responsável pela felicidade, pela condução do companheiro e não permite que esse vínculo se desfaça e que cada um siga dentro da sua dimensão fazendo aquilo que precisa ser feito. Como se processa? O marido perde a esposa. Fica com aquilo na cabeça. Tem. Lembra que eu... Bom, estão me perguntando como é que faz, por exemplo, o marido perde a esposa e o marido não se conforma, fica vinculando e atrapalha ela na espiritualidade. Lembra que eu falei para vocês que um dos dois tem que cortar o vínculo? Se ele não está conseguindo, cabe a ela trabalhar o máximo que ela puder para quebrar esse vínculo. Aí não importa. Alguém tem que quebrar esse vínculo. Entenda isso. Ela pode quebrar. Alguém tem que quebrar, não importa em que condições que esteja cada um. Todo o processo obsessivo que gente, o gatinho está entrando, mas deixa o gatinho aí. Para quem está em casa é que entrou um gato no Oswaldo Cruz.
Ele veio para a aula de obsessão e desobsessão. Não sei se o gato está sofrendo processo obsessivo. Mas vamos lá. A pergunta é, num processo obsessivo de qualquer natureza, o primeiro que despertar está livre. O primeiro que despertar e agir e ter ação, trabalhar isso dentro dele, está livre. Nós não precisamos que a outra parte faça a sua parte. Está livre. É isso que a gente precisa entender. Num processo obsessivo, eu estou sofrendo num processo obsessivo. Se eu fizer meu autoconhecimento e minha reforma íntima, acabou, não tem mais nada que nos ligue. O outro pode querer continuar, mas ele não tem mais nenhuma ascendência sobre a minha pessoa. É isso que nós precisamos entender. Não necessariamente o outro também precisa modificar-se num processo obsessivo. Se mudar um, fechou a janela, acabou. Não existe mais processo obsessivo. Quebrou o vínculo. Alguém tem que quebrar o circuito. Quem vai quebrar, eu não sei. Se obsessor ou obsidiado. Porém, o primeiro que quebrar está livre. E o outro? O outro se liberta dele mesmo quando ele der conta. Pode, mas não tem problema, não influencia mais no outro. Não importa isso, o processo obsessivo acabou. Acabou. Aí o outro ainda não fez a reforma íntima. Tudo bem, mas ele não tem mais nenhuma ascendência sobre a minha pessoa. Não tem mais, acabou. Ele está ligado a ele mesmo agora, às próprias fixações mentais dele. O que ele tem que fazer agora? Ele a reforma dele. Quando? Não sei. Pode ser daqui a 3 dias, uma semana, um mês, um ano, um século. Mas ele não tem mais como me prejudicar. Acabou. Vamos lá, o Celso vai fazer uma parte. Pediu para chegar para cá, porque senão a câmera não vê. Nós que já dirigimos muitas reuniões de obsessão, isso é muito comum. O espírito chega e fala, mas eu não estou aguentando mais, ele ou ela não me deixa, etc., né? E é claro que todos nós temos o nosso livre-arbítrio e temos que procurar essa libertação, como foi dito pela Enir, né? E principalmente no campo moral, né? Tem até aquele fato hilariante que a mulher obsidiava muito o marido, né? E um dia ele desencarnou, aí estava lá tranquilo, no plano espiritual, passaram-se alguns anos, e ele estava lá numa praça, tranquilo, de repente ele escuta assim, bem! Aí quando ele olha, né, vem ela na direção, é você! Ele, pera lá, eu disse que era só até a morte nos separar. Então, tem coisas que acontecem, né? E realmente isso é muito comum. E quando o problema é quem desencarna, tá, era o que obsidiava, normalmente ele volta para casa. Volta para casa, começa a conviver com os hábitos da casa, dormir no mesmo lugar, volta, é um processo, isso é muito, como ela disse, muito normal. Nós temos que nos preocupar muito com esse problema da obsessão. Nós vamos bater nessa tecla, esse curso será repetido lá em agosto outra vez. Nós não podemos deixar passar a oportunidade de nos conscientizar, primeiro, que precisamos fazer urgentemente a nossa reforma moral, vamos ficar livres das obsessões com isso, né? E segundo, fazer o máximo para que as outras pessoas tomem conhecimento de tudo isso que está sendo colocado aqui, tá? Quanto a isso, a Enir tem falado muito das obras de André Luiz. Para vocês terem uma ideia, um fato que poucas pessoas conhecem desse livro aqui, Libertação, quando o Chico terminou de psicografar esse livro aqui, dezenas de espíritos irados, armados, vieram na direção do Chico, eles não queriam que essa obra viesse à luz. Tá? E o Chico, na sua humildade, se ajoelhou e fez uma prece, que ele sempre foi muito devoto à Mãe Santíssima. Aí do alto veio uma luz que envolveu o Chico assim, só que era uma luz que tinha um poder magnético muito grande. Então, quando eles perceberam que não teriam acesso ao Chico, eles foram se dispersando. Ler as obras de André Luiz é muito importante. Ela já falou muitas coisas das obras aqui de André Luiz, tem muito mais. Só que, infelizmente, o espírita não está lendo quanto devia. A gente arranja tempo para tudo, para o WhatsApp, para novela, para futebol, para passear, para fazer, mas para ler a gente não está tendo. E isso é importante, muito importante, viu?
Bom, então vamos seguir. E nós ainda temos a autoobsessão, que é quando nós estamos ligados a nós mesmos. O problema é nosso, a nossa fixação mental. Lembra? Primeiro slide eu falei, qual o nosso desejo central? Quais são as nossas emoções de base? Muitas vezes as pessoas vêm a casa, em uma casa espírita, procurar, que está sofrendo um processo obsessivo e não tem nenhum espírito. Ela está sofrendo com a sua própria culpa, que está lá embutida no seu inconsciente, com situações que ela não consegue se desvencilhar. Muitas vezes as pessoas até apresentam quadros de patologias que não têm tratamento, que não têm diagnóstico. São pessoas que às vezes chegam na casa espírita e falam, eu já fui em tudo quanto é médico, o médico não acha nada que eu tenho. Ah, o médico diz que eu tenho um distúrbio neurovegetativo. Gente, distúrbio neurovegetativo está ligado às emoções. É dela, é ela própria que está provocando aquilo dentro dela. Então, é ela que está sofrendo com ela mesma, com aquilo que ela não consegue reformar dentro dela e que já está se transformando num monstro, num aspecto constante da sua vida. Então, a gente precisa, hoje, ficar ligado. Qual é a minha emoção de base? Tem gente, a emoção de base é medo, tem medo de tudo. Tem gente, a emoção de base é ira, se ira com qualquer coisa. Temos que trabalhar a nossa emoção de base. No livro, na obra de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, tem um fato lá, no capítulo 22, de uma médium que em dado momento estava lá sendo assistida por um grupo espírita na época, e ela demonstra uma manifestação mediúnica, começa a falar sobre uma ocorrência do passado, de uma época em que ela tinha um domínio político, enfim. Só que André Luiz observa que naquilo que deveria ser uma psicofonia não era, porque ele não viu nenhum espírito ligado a médium. E aí o André Luiz pergunta ao seu mentor, o que está ali acontecendo, que ele não vê. Parece uma manifestação mediúnica, mas não tem ninguém ligado. Aí o mentor responsável, ele relata que não é realmente não há nenhum espírito ligado àquela médium. Aquilo nada mais é do que uma regressão de vidas passadas que ela faz. E ela fica ali falando todo o relato de uma própria vida dela do passado que ela não conseguiu se desvencilhar. Esse é um relato para a gente saber. Mas mostrando que o passado daquela pessoa não tinha sido fechado ainda. Então, é para nós ficarmos ligados a muitas coisas que nós trazemos, que são culpas embutidas que nós estamos vivendo, que nós precisamos nos libertar. Para isso é preciso, às vezes, muitas vezes, que essa pessoa, além do tratamento que ela vai fazer na casa espírita, ela também procure um profissional, um psicólogo para tratar, para fechar aquela porta de vez, trazer ela por aqui e agora. Porque, gente, o passado não podemos fazer nada, ele é poeira, ele é fumaça, já passou, acabou. Então, há pessoas que ficam muito vinculadas ao passado, às vezes está inconsciente, mas está ligada a uma vida passada, ela nem sabe ao certo. Então, além do tratamento na casa espírita, essa pessoa também precisa procurar um psicólogo para fechar essa janela de vez. Nós não estamos aconselhando regressão de memória, não é nada disso. Porque há muitas técnicas em psicoterapia que são utilizadas que podem fechar as janelas do passado sem regressão de memória. Então, entenda, mas o passado é preciso ficar no passado. Tem muita gente cuja sua emoção são pessoas saudosistas, muito ligadas ao passado. Passado é fumaça, já passou. Nós temos que viver o aqui e agora. O que eu posso fazer no momento, no presente, pela minha vida? O espírito, ele só pode agir num espaço-tempo, que é o presente, porque o passado passou e o futuro, ele está construindo com o presente. Portanto, o futuro pode ou não acontecer. O único momento que nós temos é o presente. Isso é uma outra coisa que a gente precisa pensar. Em qual momento eu tenho vivido na minha vida? Se você for ver, o depressivo ele está no passado, o ansioso ele está no futuro. Ele está em dois momentos em que ele não pode fazer nada. A pessoa obsidiada é a mesma coisa. Ou ela está ligada a um passado, ou ela está ligada à ansiedade, ao futuro. A gente tem que voltar para o aqui e o agora, que é o momento que a gente pode transformar toda a nossa vida.
transformar uma emoção de base em alguma coisa melhor. Então, é uma chamada que nós estamos dando. Leiam esse capítulo aí que vocês vão ver que é um caso de animismo. Bom, vou parar aqui e quero saber se vocês têm alguma pergunta agora para fazer. Alguma pergunta? Nada? Nenhuma? Então me dou por satisfeita hoje. Eu não sei se todos já possuem a apostila, mas se quiserem, podem me enviar um pedido para semeandoestrelas@gmail.com. A nossa próxima aula, nós vamos estar enfocados na terapêutica espírita, o que a casa espírita tem para me oferecer, que são vários atendimentos. Nós até podemos falar alguma coisa. Nós temos o plantão fraterno, que é a porta de entrada, o passe, a água fluídica, as reuniões. As reuniões públicas, elas são importantes? São muito importantes. Porque enquanto nós estamos aqui na reunião mediúnica, a espiritualidade está agindo e a própria reunião mediúnica nos ajuda a ficar no aqui e agora, que quem está obsidiado está com a mente muito dispersa. Então, as reuniões públicas são de suma importância. A pessoa que está sofrendo qualquer tipo de obsessão, ela participar. As reuniões de obsessão que são privadas, nós temos aqui na casa também a autodesobsessão, só que eu esqueci o terceiro ou segunda. Tem no nosso boletim. É segunda-feira. Vê aí para mim, Lorena, por favor, que aí quem está em casa já fica sabendo. Oswaldo Cruz tem esse trabalho, é reunião de autodesobsessão, é um estudo que é feito, acho que toda terceira segunda, 18h30, toda terceira segunda-feira do mês, às 18h30. Quem é que faz esse estudo com a gente é o Luiz Guilherme. Ele está na casa e está fazendo esse curso. Então, a nossa casa tem. Ali vão ser oferecidos vários subsídios para que a pessoa consiga sair do processo de obsessão, até porque quem nos colocou lá nesse processo fomos nós mesmos. Então, esse estudo que é realizado é um auxílio a mais que a casa oferece para ajudar a pessoa a sair do processo de obsessão. E, é claro, nós vamos precisar do autoconhecimento da reforma íntima, que vai ser um dos assuntos que nós vamos estar enfocando. Já peço a vocês que estão em casa e vocês aqui também presentes, para lerem a questão 919 e a 919A, que a 919 vai ser o Sócrates falando para a gente que o meio prático, eficaz, que o homem tem de melhorar-se nessa vida para resistir à atração do mal. Ou seja, para ele não se tornar tão suscetível de influências. E aí é o Sócrates que deixa para nós. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí a gente vai estar enfocando como é que eu vou poder fazer o meu autoconhecimento. E na próxima aula nós vamos estar falando sobre o ego, sobre o self, sobre de que é formado o ego, quais são os mecanismos de fuga que esse ego coloca, que são os mecanismos de sabotagem que nós nos utilizamos justamente para a gente não conseguir o autoconhecimento. Nós vamos estar falando sobre esses mecanismos de sabotagem na próxima aula, que são esses aí, ó, de compensação, incluindo o puritanismo, o fanatismo, o martírio, a vitimização, que já falamos um pouquinho hoje, o perfeccionismo, a euforia. Temos também o mecanismo de projeção, de racionalização, identificação, deslocamento e negação. E vamos estar explicando e dando exemplos de cada um desses, que são mecanismos que a gente se utiliza para se sabotar e não se enxergar. Então, na próxima aula, vamos estar falando sobre isso, ok? Muito obrigada a todos. Vou passar a palavra para o Celso, que vai terminar a reunião para a gente. Muito obrigada. Casa, tiverem dúvidas, mandem para o Oswaldo Cruz por escrito, porque a gente poderá responder isso também na próxima aula, né, Enê?
E a gente tem conhecimento que são muitos os irmãos que certamente em casa não tiveram oportunidade de estar aqui, mas estão participando também. Mas não podem perguntar de longe, né? Mas mandem para cá, deixem lá na nossa livraria, lá no centro da cidade, e essas questões serão encaminhadas para a próxima aula, e a Eni vai responder a todas aí na próxima sexta-feira, né? Ainda sobre esse problema da obsessão, nós temos que primeiro ter certeza de que podemos mudar a nossa vida. E como já foi dito aqui sobejamente, porque mesmo na sexta-feira passada nós não estávamos aqui, mas nós vimos a aula no YouTube, né? E a gente percebe que tudo está em torno dos nossos pensamentos e da nossa conduta moral. Temos que atentar que não basta você ficar só vigiando o seu pensamento e não mudar procedimentos. Aqueles que já vêm automáticos pelos desejos centrais que estão cristalizados desde vidas anteriores, nos exteriorizando as nossas tendências emocionais, né? Tudo isso tem que ser analisado com carinho, se é que a gente quer mudar, se é que a gente quer evoluir, porque o objetivo da reencarnação é um só: evoluir. E temos que lutar ardentemente para atingirmos, né? Até porque essa oportunidade não se iguala às anteriores que tivemos nas reencarnações passadas, não. Esse momento é um momento crucial da separação do joio e do trigo. Já há um processo de expurgo de espíritos que não têm condições de permanecer aqui na Terra, para mundos mais atrasados, como a própria Gênese mostra, e não sei quando teremos novas oportunidades. O momento é agora, está em nossas mãos, depende da nossa boa vontade. Está começando a se criar uma coisa que eu acho interessante, uma rede pelo WhatsApp de estudo. Você se reúne com 2, 3, 4 pessoas amigas, vamos estudar a página tal do livro Libertação ou Ação, então cada um estuda em casa e bota o que acha, o que não acha ali, faz aquele grupo, né? E trocam ideias pelo WhatsApp. Eu achei isso interessantíssimo. Acho que a mídia tem servido para tantos devaneios, mas tem coisas boas também que a gente pode aproveitar, né? Então, fica aí uma sugestão, quem quiser, quem achar que pode fazer, que deve fazer, né? Então, uma vez por semana, cada um na sua casa, vamos estudar sobre isso e aquilo e tal, e ali se comunicam pelo WhatsApp. Eu achei isso muito interessante. E acho que deve ser valorizado, né, deve ser buscado, tudo que venha nos fortalecer. E volto a insistir, um dos nossos fundadores aqui, se não um dos principais fundadores, o senhor Daniel Pinto dos Santos, ele releu todas as obras de André Luiz, que eu saiba pelo menos umas 10 vezes. E sempre me dizia uma coisa: Celso, cada vez que eu leio, eu vejo uma coisa que eu não tinha visto da vez anterior, porque a gente amadurece para novas ideias. Volto a dizer, o espírita está pecando por não arranjar tempo para ler. Isso é uma falha muito grave. Nós podemos... Olha, vamos ser sinceros, quando a gente quer alguma coisa, a gente faz. Se a gente não faz, não adianta com os desculpismos, que não vai nos levar a lugar nenhum. Estudar é importante. Saber todo o caminho que deve seguir é importante. Nós estamos aqui empenhados. O grupo de Oswaldo Cruz está sempre voltado para essa realidade. Quem participa, a Eni já participa conosco há muitos anos, sabe que o nosso foco é sempre esse, de procurar levar cada vez mais, não só a informação, mas objeto de formação de personalidade num nível melhor, né? Mas cada um tem o seu livre-arbítrio, depende de cada um, né? Depois tem um problema, chegar do lado de lá
e dizer assim, não deu, porque eu tinha uma vida muito atribulada, porque estava tudo muito difícil, etc, etc, etc. Eu acho assim, né, com quase certeza que não vai colar. Que não vai colar, né? Mas nós estamos concluindo essa terceira aula e tem sido excelente por comentários que tem vindo a mim, né? O que nos deixa a todos, que tem lutado para isso, a Elni, todo mundo que está participando, feliz, né? Felizes que estamos, e vamos juntos. Não deixem de conversar sobre esse assunto com aqueles que vocês convivem. Sejam multiplicadores dessas verdades. Ah, você está ficando fanático. Não importa, pode falar o que quiser, mas vamos falar. Um dia irão nos agradecer, né? E a última pergunta é, alguém faria prece para nós, final aqui? Posso indicar? Vamos, gente. Ninguém? Você faz, Miriam? É. Aqui. Então faz aí, pronto. Pode fazer, levanta.